A palavra que hoje tenho para vocês nesta manhã tem a ver com o recurso mais sublime que se pode ter. Aquilo que mais importante o homem pode fazer dentro do seu coração, que é confiar. Mas confiar em quem? Confiar em Deus. Nos últimos dias, as nossas ministrações têm a ver com isto. A minha esposa ministrou na sexta-feira, voltar a acreditar, enfim, mais uma outra mensagem que eu dei, que pode quase ser temas muito similares, mas não sei por que razão, quando me estava a preparar, a palavra confiar, que há bem pouco tempo também pude usá-la, veio ao meu coração de novo. E veio de novo porque agora que estamos a sair deste tempo de contingência, que se está a abrir de novo o mercado comercial, as pessoas estão a voltar aos seus trabalhos, as lojas estão a abrir, tem-se ouvido, eu tenho pelo menos ouvido, muita gente cheias de medo, porque acham que, quer no nível da restauração como noutros segmentos, parece que a confiança não está estabelecida. As pessoas têm receio. Há quem diga que muita gente não vai aos restaurantes, não vai aos cafés, não vai a certos lugares com medo de se contaminar. E eu quero dizer, meus amados, naturalmente que o respeito pela doença, por este vírus ordinário e mau, deve-se existir piamente em nossa vida. Mas há uma palavra que nós temos que compreender. Nós devemos confiar em Deus. Embora haja depois coisas muito estranhas. Há pessoas que não vão a determinados lugares para não contaminar os filhos, nem deixam os filhos ir a certas situações com medo que os filhos sejam contaminados e esquecem-se que eles próprios andam na rua sujeitos a contaminarem-se e a trazer para dentro de casa. Mas há assim coisas um bocado disparatadas que as pessoas fazem. Não vão a um determinado lugar, mas vão a outros lugares que são bem piores e que facilmente transportam a doença para a sua própria casa, para os seus próprios filhos. Por isso, irmãos, a palavra de ordem tem a ver com confiar. Confiar em Deus, não é confiar muitas vezes naquilo que nós idealizamos que merece a nossa confiança. Eu queria ler o Salmo 56, ler aqui pelo menos alguns versículos para vocês, que diz assim. Este Salmo, ele tem a ver com um momento difícil na vida de Davi, em que ele reconhece que Deus merecia a sua confiança. E ele diz, Davi roga a Deus, olha o que diz o início do Salmo, Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e confia em que ele lhe conceda. É assim que tem como título este Salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, diz o verso 1, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo o dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo o dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei o que pode fazer-me a carne. Traduções diversas diz o que me pode fazer o homem. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os pensamentos são contra mim para o mal. E se continuássemos a ler, íamos a ver o desabafo de Davi em relação àquilo que estava a acontecer à sua vida. A sua vida estava debaixo de uma perseguição humana e ele declara, não temo, todavia eu em Deus confiarei. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. E por isso, amados, nesta manhã, nós precisamos de compreender que é necessário confiar em Deus. Não é impossível haver um momento de temor. Não é impossível haver um momento em que nós muitas vezes temos algum momento de preocupação excessiva.
pela doença, irmãos, se vemos a nossa família a morrer, aqueles milhares de pessoas, aqueles enterros em valas comuns, assusta qualquer ser humano. Não somos pessoas insensíveis, mas uma coisa eu quero dizer a todos aqueles que nos podem escutar: no dia em que, como diz o salmista no verso de número 3, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Diga isto: no momento em que eu mais tiver medo, eu vou confiar em ti. Temos tendências, eu queria dizer-vos, temos tendências de confiar muitas vezes em quê? Confiar nas nossas próprias capacidades, pois achamos que nelas temos a solução para a nossa vida. Também temos tendência de confiar nos nossos bens financeiros, porque achamos que os bens financeiros servem para nós termos conforto, segurança e muitas vezes até saúde e bem-estar. Temos tendência de confiar na nossa robustez física, porque temos saúde, não temos qualquer tipo de doença, estamos vivendo, somos saudáveis e achamos que isso é suficiente para vencer qualquer medo. Temos tendência também de confiar muitas vezes nas influências, a influência do amigo, a influência do nosso próximo. Temos uma rede de relacionamentos tão boa que nos protege e nos fará vencer uma série de obstáculos. Podemos ter também a tendência de confiar na fortaleza das nossas casas, pois vivemos num país onde as casas são robustas, não é qualquer furacão ou qualquer vento que destrói as nossas habitações. Temos tendência em confiar muitas vezes que qualquer imprevisto que nos venha, nós estamos preparados para ele. Meus amados, tudo isso para uns leva-os a confiar nisso, mas para outros temem isso tudo. Têm medo porque a sua saúde é debilitada. Têm medo porque não têm amigos para o proteger. Têm medo porque, enfim, o próximo não confiam nele. Têm sido cada vez mais desiludidos. Mas eu quero dizer, a tua confiança, ela tem que ser em Deus. Em Deus, Criador dos céus e da terra. Em Deus que não só criou o homem, como se tornou homem para salvar o próprio homem. Em Deus que, como aquele que realmente, estando na sua glória, ele se despiu de toda a sua glória para viver nesta terra e mostrar que é possível vencer quando acreditamos em Deus. A fé é o bem mais precioso da nossa vida. A palavra confiança tem a ver com fé e nós precisamos de confiar em Deus, e confiar significa descansar completamente. Muitas vezes confiamos desconfiando, confiamos duvidando, mas eu quero dizer, meus amados, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é uma igreja confiante. Nós confiamos em Deus. Não é em vão que Jeremias 17:5, ele declara uma palavra. Jeremias, acompanhe por favor, capítulo 17, versículo de número 5. Ele diz algo grandioso que eu às vezes gosto de mencionar. Jeremias 17:5. Ora, deixa-me lá procurar. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia, diga comigo, no homem, e faz da sua carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem. Note, nós temos que entender que a nossa vida se torna maldita ou se torna uma vida derrotada quando nós confiamos no próprio homem. Muitas vezes eu ouvi este verso para atacar líderes, para atacar pessoas, para pôr em causa a integridade do homem. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, no sentido de substituir Deus pelo homem. Não é colocar eu não tenho que viver desconfiado de toda a gente. Eu posso confiar no homem, mas não é ele que é a resposta para a minha vida. Não é ele que é a solução plena para a minha vida. É ele realmente. O homem não pode trazer solução senão humana.
Por isso, meus amados, que nesta manhã nós entendamos que tudo o que pode acontecer na nossa vida, toda a adversidade que pode haver em nossa vida, tudo aquilo que realmente pode não ser agradável na nossa vida, a nossa confiança, ela precisa ser estabelecida em Deus e não naquilo que o homem, não colocar o homem na posição de Deus. E, amados, muitas vezes o homem quer ser Deus. Ao longo da história temos visto homens a querer tomar posições que só Deus pode tomar, mas que nós possamos, como homens, como mulheres, como crianças, jovens, idosos ou não idosos, entender que a nossa confiança, ela tem que ser plena em Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas não termina, como disse nesta fase introdutória da minha meditação, o versículo não termina em que nós confiamos ou colocamos Deus, ou melhor, colocamos o homem na posição de Deus, mas também muitas vezes colocamos a nossa força, a nossa capacidade. E eu já o falei na fase de introdução, o nosso braço, e depois apertamos o nosso coração do Senhor. Deixe-me dizer-lhe que nem todo aquele que vem à igreja confia em Deus. Nem todo aquele que declara ser igreja, ou que até contribui para a igreja, ou até que muitas vezes aquelas pessoas que parece que são tão fiéis, muitas delas não confiam em Deus. Porquê? Porque os seus atos, as suas atitudes, a sua forma de estar, a forma como se vendem às amizades, aos interesses humanos, a forma como são capazes de pôr em causa a palavra de Deus, deixando-lhe obedecer em prol dos seus interesses, mostra que são pessoas que não confiam em Deus. Muitas vezes o homem não confia em Deus. Porquê? Porque aquilo que ele tem conhecimento, que é a vontade de Deus, que é o plano de Deus, que é o desejo de Deus, essa pessoa põe em causa, traindo, fazendo coisas erradas, traindo os amigos, traindo o próprio Deus com a sua própria palavra, quando se põe em causa princípios. Queridos amigos, há pouco tempo eu estava partilhando com alguém que a traição é uma palavra que hoje destrói os relacionamentos. Quantas pessoas traem amigos, namorados traem namoradas, maridos traem esposas, esposas traem maridos. Quantas vezes nos trabalhos as pessoas são traidoras, são mentirosas, são falsas, e nós deixamos, passamos também de crer no homem, até endeusar o homem, deixamos de o fazer para tornarmos inimigos de toda a gente. Porque a traição, a falta de respeito, a falta de caráter, como hoje vivemos nos nossos dias, quando olhamos para os negócios, para o desrespeito pelo património alheio, para o desrespeito pela honra da palavra, o desrespeito pelo compromisso assumido. As pessoas hoje negam a verdadeira confiança em Deus, porque elas tomam atitudes de vida contínuas, de mentir, de mentiras que parecem verdades, de pessoas que vivem de uma forma tão errada. Porquê? Porque não confiam em Deus. Porque se confiarem em Deus não mentem. Se confiarem em Deus não roubam. Se confiarem em Deus não traem. Se confiarem em Deus não vivem contra os princípios de Deus. Porque nós sabemos que a recompensa do homem justo vem do Senhor. E as pessoas hoje, elas mostram pelos seus gestos, pelas suas vidas, pelas suas atitudes, que não confiam em Deus, embora falam de Deus, embora dizem que têm Deus, embora leiam de Deus, embora falem de Deus e até parece que oram a Deus, mas as suas obras são ineficazes e são falsas, porque negam aquilo que dizem ser. Eu gostava este verso 5 de Jeremias 17, ele diz: no homem que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Já é um estágio mais profundo, quando o homem se afasta de Deus. Mas antes de se afastar de Deus, ele começa a confiar em si, ele começa a confiar nos outros, afastando-se de Deus.
Em 2 Samuel, capítulo 22, verso de número 1 a 3, tem algo também que eu gosto e quero partilhar. É Davi que está a falar e diz que Davi, ao orar, ao falar, e diz: e falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos, diga, das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, que era o seu rei que o quis matar. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. 3. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu salvador. Da violência me salvas. Eu peço o versículo 1 de novo para podermos reler, porque nele temos algo que eu quero partilhar nesta manhã. Verso de número 1 deste texto. Que diz que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos. Eu quero falar aqui sobre os inimigos. Davi reconhecia que tinha muitos inimigos. Hoje, o nosso problema no mundo não tem a ver com guerras entre países, entre reis quererem matar, mas nós hoje, como seres humanos e cidadãos, nós sentimos que temos muitos inimigos. Temos imensos inimigos. Eu quero te dizer, não importa qual é o teu inimigo, se é a tua doença, se é o Covid-19 ou o coronavírus, que é a mesma coisa, se é o medo de outra pandemia, se o teu inimigo é o teu problema financeiro, se o teu inimigo é a tua própria família. Até Jesus diz que os inimigos do homem são a própria família. Por isso que não me admira muitas vezes cristãos fiéis, honestos, corretos, a sua família vive contra si. Muitas vezes nós temos imensos inimigos, mas eu quero te dizer que Davi confiava em Deus. E quando lemos 56:3, o Salmo, é Davi que está a declarar. Leia o Salmo em casa. E Davi aqui, ele está a dizer que o Senhor me livrou de todos os seus inimigos. E Deus, Ele nos livra de todos os nossos inimigos. Não importa qual é o teu inimigo, não importa se tu estás a viver um momento conturbado da tua vida e um momento que achas que não tem resposta nem solução. Eu quero dizer que Deus te quer livrar. E o verso de número 3, como estávamos a ler, o versículo 3, eu quero que tu digas isto: Deus é o meu rochedo. Que Deus possa ser o teu rochedo. Sabe que uma casa edificada numa rocha, ela não tomba. E quando nós temos Deus como o nosso rochedo, podemos confiar nele. Por isso que Davi dizia: Deus é o meu rochedo, nele confiarei. O meu escudo, aquele que me defende. Às vezes a nossa defesa é o silêncio. Muitas vezes nós temos que deixar passar. As pessoas atacam, as pessoas fazem guerra. Olha, até há um ditado popular que os cães ladram e a caravana passa, não é? E às vezes é o nosso silêncio, deixa ladrar. E Davi tinha esta experiência. Ele dizia: Deus é o meu escudo, a minha defesa. Deus quer ser o teu escudo, a tua defesa. Não importa aquilo que o homem tenta fazer, o que importa é que tu confies em Deus. E que nesta manhã tu possas colocar Deus como a força, como o teu escudo. Diz que Ele é a minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio, o meu salvador. Da violência me salvas. E olhe que nós, em Portugal, não digo, mas quantos de nós não temos visto violência? Ainda há bem poucos dias um pai mata uma filha. Que loucura! Que estado miserável daquele homem! Que doença espiritual, que demónio apoderou-se dele! Que maldade naquele coração para fazer tão mal a uma filhinha. O homem é mau. O homem sem Deus é alguém que perde a noção da realidade. Nós temos que confiar em Deus. Mesmo toda a violência. Veja, há pouco tempo falando de países mais violentos em que se mata pessoas por nada, em que por causa de uma pequena moeda, do dinheiro equivalente a uma refeição, se é capaz de matar um ser humano.
Por uma discussão se puxa de uma arma e se mata. Por uma razão, muitas vezes sem razão, se matam pessoas. Se manda um vírus, se manda uma guerra, uma bomba, irmãos, preparemos-nos, porque a guerra biológica vai começar. E ela criou um mal tão grave na humanidade, este vírus, que ensinou como fazer mal sem haver destruição maciça de bombas com bombas, destruir cidades, destruir património. Hoje se descobriu, como já se fez em alguns países, com gases químicos, com vírus a matar dezenas e centenas de pessoas. Você não pense que o mundo vai melhorar. O que vai melhorar é a tua vida, por causa da tua fé, por causa da tua confiança em Deus. Não esperes que vai para melhor. O homem, por natureza, sem Deus é mau, com Deus torna-se bom. Porquê? Porque quando Deus habita em nosso coração, transforma o nosso coração. E como há bem pouco tempo eu pude ministrar, fica plantado em nosso coração o amor de Deus. Mas quando eu confio em Deus, quando eu descanso em Deus, eu não me vingo, eu não faço mal, porque a Bíblia diz que o meu vingador é o Senhor. O meu vingador é o Senhor. E aqui Davi, no verso de número 3, ele estava a partilhar: o Senhor é o meu escudo e Ele me livra da violência. Por isso, amados, que nesta manhã nós possamos confiar em Deus. É a palavra de ordem. Confia em Deus. O salmista, no Salmo 118, verso número 8 e 9, ele pôde dizer: melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. Melhor é confiar no Senhor do que confiar nos príncipes, dizia o salmista no Salmo 118. Para confiar em Deus, precisamos de conhecê-lo. Há muita gente que quer confiar em Deus, mas tem um problema. No Salmo de número 9, versículo 10, ele declara uma condicionante para confiar em Deus. E ele diz: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Tu tens que buscar Deus, amado. Dizes que é crente, só por si não chega. Podes ouvir todos os pregadores do mundo, com muito mais capacidade intelectual do que o pastor Paulo Ferreira, com muito mais capacidade intelectual do que o teu próprio pastor. Podes ouvir 1000 pregações por dia, não te vai salvar. Porque tu tens que confiar no Senhor e conhecer o seu nome. E o nome de Deus são muitos, porque eles revelam as capacidades de Deus, eles revelam o caráter de Deus. Tens de conhecer quem é Deus, o seu nome. Como disse Jesus, é Salvador. Emmanuel quer dizer Deus conosco. O El Shaddai, o Jeová Nissim e o Jeová Jiré. Tu tens de conhecer quem é Deus nos seus mais diversos nomes, que mostram os seus atributos, que mostra o seu caráter. Jesus é amor. Deus é amor. Mas tu precisas, em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Tu tens de conhecer Deus. Eu digo quase sempre este versículo e não me canso. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Não tem falta alguma àquele que confia no Senhor. A Bíblia diz que Deus nunca viu um justo mendigar pão. Sabe porquê é que muita gente mendiga? Nós temos estado a ajudar um jovem que era um mendigo. E eu tenho lutado para que ele pare de mendigar, porque nem precisa. Tem condições de não precisar de mendigar. Sabe porquê? Porque aquele que confia em Deus não mendiga. Aquele que confia em Deus, Deus faz milagres. Deus protege a sua casa. Nós não somos miseráveis e vale mais morrer por ter alguma necessidade do que morrer desconfiando do meu Deus. Amados, Deus sustentou Elias com os seus corvos. Deus sustentou o seu povo durante 40 anos no deserto. Ele mandava o maná, e aquele maná servia de alimento completo
para a vida daqueles homens, mulheres e crianças. Deus mandava a nuvem para proteger do sol durante o dia, para que o sol não destruísse aquela nação. Deus tinha uma coluna de fogo no arraial para que ninguém morresse nas baixas temperaturas do deserto. O Senhor Jesus, quando estava na terra, por causa de uma criança, Ele sustentou milhares de pessoas com poucos pães e poucos peixes e multiplicou, porque Deus não permite que te falte nada. Quando alguém questionava o Senhor Jesus, Ele disse: confiai em mim. Olhem para os passarinhos no céu, não semeiam, não colhem, mas quando nenhum morre, nada lhes acontece sem que eu o permita. Quanto mais um cabelo da vossa cabeça não há de cair sem minha permissão. O problema do homem não está na crise financeira, não está no vírus que está a atacar a humanidade, não está em morrermos, porque eu quero vivamos, quero morramos, como dizia o apóstolo Paulo. Para mim o morrer é Cristo e o viver é lucro. O salmista dizia, Jó dizia, ainda que ele me mate, nele esperarei, nele confiarei. O homem não confia em Deus, a maioria das pessoas. Porquê? O verso que acabámos de ler diz, porque não conhece o nome do Senhor. Olha o que diz o versículo que nós lemos. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Duas condicionantes para que Deus possa ser eficaz em tua vida. Primeira, deves conhecê-lo. Segunda, deves buscá-lo. Amém? Tu que estás em tua casa, sentado no teu sofá com a tua família, e hoje, agora em direto, mas aqueles que irão ver em indeferido, vocês possam confiar em Deus. Busquem Deus, porque aquele que o busca encontra, aquele que bate, aquele que procura encontra. E por isso que Deus está pronto a responder às nossas dificuldades. Deus está pronto a abençoar nossas vidas quando o buscamos de todo o nosso coração. Ainda queria continuar antes de terminar. Confiamos em Deus. E o salmista 27, no Salmo 27, 3 a 5, ele diz: confiamos em Deus de uma forma, em qualquer circunstância. Diga para quem está perto de si, confia no Senhor, independente das circunstâncias. O verso 3 a 5 diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, era contra ele, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Verso 5: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Irmãos, este texto é tão profundo que ele mostra como Davi confiava em Deus. Mostra como Davi, ele tinha uma tranquilidade tão grande no Senhor, que muitas vezes nós, irmãos, que falamos tanto de Deus, parece que a nossa vida não representa, nem mostra, nem revela a nossa confiança. Ele diz: ainda que um exército de Covid-19 me cercassem, ainda que o meu coração estivesse a ficar apertado por causa daqueles que querem guerra, que se levante guerra contra mim. Porque às vezes há guerra contra nós pessoalmente, sabia? Eu já experimentei muito tipo de guerra. Gente a querer destruir-me, a querer mandar-me abaixo, a querer destruir a minha integridade. Muitas vezes, irmãos, a própria família, os próprios amigos, até às vezes dentro das próprias igrejas, se levantam inimigos contra aquilo que pensam que é contra o pastor ou contra o irmão. Mas sabe que nós estamos fazendo guerra contra Deus e Deus não é indiferente. Deus não é indiferente. Vamos confiar. Olha o que Davi dizia: ainda que um exército me cercasse,
E o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor. Há pessoas que parece que não têm muito prazer mais na casa do Pai. Esta ideia, certa e errada ao mesmo tempo, são as tais verdades com veneno, que uma vez comecei com um artigo e é para fazer mais, mas pronto, o Espírito Santo, ou eu, não sei, não me levou a fazer mais nenhum artigo ainda, mas o tema está lá, verdades com veneno. Esta gente que diz, não precisamos estar na igreja, a igreja somos nós, e nós somos o templo, não precisa... É mentira. Davi tinha uma noção do templo, da presença, do lugar onde Deus era cultuado. E não é em vão que o templo vai ser reedificado em Jerusalém para que Jesus estabeleça o seu trono. É porque Deus dá valor ao lugar. Deus dá valor ao lugar onde o povo se reúne. Tu que achas que não precisas vir à igreja, não precisas de fazer nada, não precisas estar reunido. Sabes porque é que tu não precisas? Dizes que não precisas. Eu vou-te dizer porquê. Porque tu não queres estar relacionado com ninguém, não queres ter compromisso com Deus nem com a igreja. Mas se tu queres ser fiel, se tu queres amar Deus, tu tens que dar a vida pela obra do Senhor. Tens que dar a vida pela igreja. O Senhor Jesus disse para darmos a vida uns pelos outros. Pelo nosso irmão, o apóstolo João, ele diz isso, filhinhos, nisto se revela o amor uns dos outros, quem não ama seu irmão, também como é que pode amar a Deus? É mentiroso. Ele nos manda dar a vida pelos irmãos. Para terminar, o Salmo 91, 2, direi do Senhor, o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, nele confiarei. Este Salmo 91, há pouco tempo eu ministrei sobre ele. Direi do Senhor, Ele é. São afirmações, o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei. Eu quero que nós possamos nesta manhã confiar em Deus. Confie em Deus, tal como aquele centurião confiou. Chegou na presença de Jesus e pôde dizer, se tu quiseres uma palavra só, e o meu criado sarará. Isto é confiança. Isto é acreditar. Até Jesus confiou em João. Olha, eis aí tua mãe, cuida dele. Recebe em tua casa como tua mãe. Provavelmente, segundo reza a história, a mãe já não teria marido. E a mãe não foi confiada a mais ninguém a não ser a João. Jesus confiava em João. Será que Jesus pode confiar em ti? E Jesus perguntou a Pedro, depois de morrer e ressuscitar dos mortos, chegou ao pé de Pedro, quando ele estava tentando pescar, esquecendo-se que o projeto de Deus para a sua vida não era andar a pescar peixes, mas a pescar homens. Jesus perguntou a Pedro, Pedro, tu amas-me? 3 vezes lhe perguntou. Então se tu me amas, confia em mim e apacenta as minhas ovelhas. Queridos, tu confias em Deus? Tu amas Deus? Então revela pela tua fé, pela forma como te dás em obediência à palavra de Deus. O homem precisa de obedecer a Deus. A maior revelação da nossa fidelidade a Deus está na nossa obediência à sua palavra. Está quando nós acreditamos de facto e por causa da nossa fé tomamos decisões que muitas vezes são decisões pouco populistas. Não é populista fazer a vontade de Deus. Não é populista viver num mundo sem mentira. Não é populista ser um político honesto e ter que dizer por vezes ao mundo coisas que o mundo não quer ouvir. Jesus não agradou a toda a gente. A sua mensagem era uma mensagem de amor, de paz, mas de justiça. E a palavra justiça desagrada muito. Mas quando eu confio em Deus, eu fico descansado. Eu fico tranquilo. Por isso que direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Quem é o teu Deus nesta manhã? Ele é o meu refúgio. Que é onde tu refugias a tua vida? Onde está a tua confiança? Onde é o teu refúgio? É no álcool? É beber 1 litro de whisky ou de vinho ou de bagaço? É isso que é o teu refúgio? Ou é aos pés do teu Salvador?
A minha fortaleza, onde está a tua fortaleza? Está nos mercados financeiros, no teu negócio, na tua empresa, no teu patrão? Que possa estar em Deus. Nele confiarei. Vamos confiar em Deus. No lugar onde te encontras, se quiseres fechar os teus olhos e fazer uma oração comigo, eu vou fazer uma oração. Confia em Deus. Jesus morreu naquela cruz por causa da tua vida e da minha vida também. Jesus pagou o preço dos teus e dos meus pecados. E que nesta manhã tu possas compreender que Jesus te ama, que Jesus te deseja. Jesus quer abençoar a tua vida de uma forma completa. Por isso, amados, que nesta manhã nós possamos confiar. Eu vou fazer uma oração. Enquanto nós estamos preparando para terminar com um louvor e tu possas preparar também, se estás sentado no sofá, ajoelha-te e põe a tua mão no coração e ora comigo esta oração. Vamos orar juntos. Pai, nesta manhã eu quero pedir perdão porque quantas vezes tenho vivido sem confiar em Ti. Pai, nesta manhã eu quero entregar-te a minha vida e pedir que o Senhor limpe o meu coração de todo o trauma, de tudo aquilo que tem destruído a minha fé, de tudo aquilo que me tem afastado de Ti, porque não tenho confiado em Ti. Nesta manhã, Espírito Santo, toma conta da minha vida. Eu te entrego a minha vida, a minha família, os meus negócios, o meu trabalho, o meu futuro. Eu me arrependo de todos os meus pecados e te autorizo que tomes conta de mim. Em nome do teu Filho Jesus. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos dar um aplauso a Jesus. Amém. Onde tu estás, dá um aplauso. Aqui na igreja, quem está, dê um aplauso. E assim possas prosseguir, olhando e confiando em Deus.